Olá pessoal, tudo bem? Volto aqui a conversar com vocês hoje sobre pensões militares de militares das Forças Armadas. No vídeo de hoje a gente conversa sobre quem são os beneficiários e como é o processo de habilitação para ser pensionista de algum militar das Forças Armadas. Antes, é bom deixar claro uma coisa. Quem já é pensionista, que foi beneficiado por legislações anteriores à reforma dos militares do ano passado e está lá contribuindo com 1,5% da medida provisória 2215 de 2000, vai continuar a permanecer os seus direitos. Se você é pensionista e tem sua pensão vai continuar sendo paga desse modo. O que aconteceu? Os beneficiários da pensão militar foram, de certa forma, restringidos a cada ano. E a legislação, a reforma dos militares do ano passado, trouxe isso aqui. Eu vou explicar a você agora qual é essa ordem, né? Vou explicar como essa ordem de preferência, quem são os beneficiários em primeira ordem, em segunda e em terceira. A gente pode entender como se fossem camadas. Alguns têm prioridades em relação aos outros. É importante que há uma habilitação para a pensão, ou seja, pensionista, ou na verdade o pretenso beneficiário ainda, ele não está habilitado, ou seja, quando em vida esse militar estava lá nas Forças Armadas, né? Lá na documentação do setor de inativos, do respectivo base ou batalhão. Esse tem que haver um processo agora de habilitação posterior. Uma filha fora do casamento, uma filha ou um relacionamento ainda que era ocultado, ou uma situação assim. E a pessoa precisará o quê? Se habilitar para a pensão. Há um que a gente chama de processo de habilitação, que muitas vezes vai se dar de maneira o quê, pessoal? Apenas judicial. Porque em vida, aquele militar, obviamente, pessoal, não documentou e não informou a sua administração militar que tinha essa filha ou esse relacionamento fora que herdou uma filha ou tal, outro relacionamento, que foi divorciado outrora, uma situação extemporânea, que acontece, viu, pessoal? Que acontece muito. Depois de falar de processo de habilitação, eu falo agora com vocês sobre a ordem. Nessa ordem de prioridade, a gente vai ter 3 camadas. Primeira ordem de prioridade, segunda e terceira. É assim que a lei fala. E o que acontece? Na primeira, lembre-se bem, vai estar a esposa e a viúva ou sua companheira. E essa companheira tem que ser o quê? Tem que ter um reconhecimento, ou uma declaração de união estável de cartório, ou um reconhecimento de união estável o quê? Após a morte daquele militar. Isso é fundamental. Outra situação, ele pode ser divorciado, ou seja, está no segundo casamento e ele paga lá uma pensão alimentícia. Aí veja uma questão interessante. Essa mudança na lei disse o seguinte, que o percentual que a ser pago a essa ex-esposa ou ex-marido, né, que se for militar mulher, que acontece que faleceu, ela também deixa pensão, a gente sempre se esquece das mulheres. As Forças Armadas também tem muitas mulheres militares. Ela vai deixar naquele percentual. Então, o percentual era de 20% de pensão alimentícia lá da remuneração dele, vai continuar sendo 20% ou 30%. Isso é uma questão bastante importante. Não vai ser feita a divisão das cotas partes segundo a lei, mas a gente vai ter que primeiro colocar o percentual o quê? Dessa ex-companheira ou ex-mulher que recebe o quê? Pensão alimentícia. Bom, qual é o segundo beneficiário? Vai ser exatamente aqueles filhos menor de 21 anos, sejam válidos ou inválidos, e o até 24 anos em que ele é o quê? Estudante universitário. Essa condição tem que ser comprovada. Se ele for um filho inválido, isso vai ser, pessoal, durante toda a vida ele vai ter pensão. Enquanto existir essa invalidez. É um problema mental, é um problema de saúde severo, ele é inválido de fato, isso tem que ser comprovado, terá direito sim, ele é pensionista, ele está na primeira ordem de prioridade. Ele vai dividir pensão com quem? Com a esposa ou a ex-esposa também, e isso é bastante importante. Pode ser filho, viu, pessoal? Tem que ser um filho reconhecido. Uma questão interessante é que não pode ser um filho do coração, um filho lá que era como filho, mas era um sobrinho. Ele tem que passar por processo de adoção. Professor, a adoção pode ser depois da morte lá do militar? Pode acontecer uma adoção pós-mortem. Mas isso, pessoal, tem que se ver caso a caso.
Tá certo? E aí a gente chega na segunda ordem de prioridade, que é uma segunda camada, ou seja, se não existirem esses aí que eu falei para você, esposa, filhos, tal, a gente vai ter o que? Os pai ou mãe que sejam dependentes economicamente do militar e tenham exatamente uma necessidade, necessitem exatamente dessa pensão. Então, eles que receberão, caso da inexistência destes outros. São aqueles militares que não contraíram família, que não tiveram filhos, que existem muitas situações como essa também. Comentário sobre esse ponto é que é comprovação de dependência econômica, não é comprovação de pobreza total, viu, pessoal? Apenas o quê? A dependência, a vinculação econômica. Pode ser que o indivíduo tenha renda, ele tem uma certa, mas a gente está falando aqui em dependência econômica. É mais comum em caso daqueles pais que o quê? Não tem recursos financeiros, mas pode existir também com aqueles que têm o quê? Que têm alguns recursos financeiros, mas mesmo assim não conseguirão o quê? Não conseguiriam viver sem a dependência econômica lá do filho e da ajuda que o filho dava quando estava o quê? Em vida. Haverá ainda uma terceira ordem de prioridade desses beneficiários. Será aquela situação do irmão órfão, menor, de idade de 21 anos, ou aquele irmão, pessoal, estudante universitário também órfão, até 24 anos, que é o que? Estudante universitário. Então a gente pode ter essa situação, mas veja, esse sujeito só vai receber se os pais não receberem, do militar, e nem muito antes o que? Ele não tiver o que? Esposas ou dependentes, isto é, naquele sentido, filhos. Tá bom? Próximos vídeos, pessoal, converso com vocês mais sobre pensão militar e outros assuntos. É uma honra estar com vocês hoje aqui conversando. Então deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E outra, todos esses assuntos que eu falo aqui, você pode ir lá no meu blog, no meu site viniciusluz.com, e você vai ter acesso a textos que eu escrevo explicando isso aqui de maneira mais aprofundada. Um grande abraço a todos e até a próxima.